Bom dia, pessoal. Começando aqui o webinar, então. Primeiro, eu queria explicar que, infelizmente, a Letícia, que é nossa especialista no segmento de educação aqui da área, ela teve um problema pessoal. Então, eu sou o gestor da área de educação, sou Rafael, e eu vou assumir esse webinar aqui do lado da RD. Então, falando um pouquinho da RD, né? Nós trabalhamos uma plataforma, né, uma solução de marketing digital, que é o RD Station. Então, nós auxiliamos hoje empresas, mais de 3.500 empresas já utilizam o nosso software e a gente trabalha com toda essa parte de educação, né, e nutrição aí desse pessoal com inbound marketing, né, metodologia de marketing digital. E hoje a educação é um dos nossos maiores mercados aqui na RD, por isso a gente vai bater um papo e nós convidamos aí o pessoal da W Pensar, então, e apresentar para vocês o Pedro, que é o diretor de marketing. Pedro, dá um oi aí, pessoal. Bom dia, pessoal. Eu sou o Pedro Gigante, diretor de marketing aqui da W Pensar. Explicando um pouquinho o que é a W Pensar, nós somos um grupo hoje formado por 4 empresas, resolvendo o problema de gestão escolar como um todo, toda a operação da escola, lançamento de nota, boletim, desde a entrada do aluno com CRM, que é fundamental pós uma estratégia de marketing digital, até todo o ciclo de vida desse aluno na escola. Temos uma empresa também de quadro de horário, organizamos o município de educação também, com o Pensar Eduque. Então, são 4 empresas e o Willow, que é um aplicativo de comunicação escolar. Então, o Grid Class, o Willow, Pensar Eduque e W Pensar formam o grupo W Pensar hoje. A gente tem aí mais de 1.000 unidades utilizando o sistema de gestão W Pensar, que é mais voltado para escolas e cursos privados. Show. E aí, obrigado pelo convite aí, cara. Show de bola. Bater esse papo aí sobre marketing digital. Vamos lá. É um dos pontos que a gente sempre levanta aqui com os clientes também. Pessoal, o Pedro, o pessoal da W Pensar já é nosso parceiro há um tempo, né, Pedro? A gente também já produziu alguns conteúdos, alguns e-books em conjunto. Vem trabalhando, inclusive, em conjunto para vários clientes. E a ideia desse bate-papo aqui, inclusive, sintam-se à vontade aí a qualquer dúvida que vocês tiverem, preencherem, comentarem abaixo na landing page. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas, né, relacionados a marketing digital, gestão de uma instituição de ensino. Eu queria começar batendo um papo com o Pedro aí sobre o impacto, né, de trabalhar ou não trabalhar hoje com essa dinâmica de marketing digital numa instituição de ensino. A gente estava até já conversando aqui, Pedro, sobre qual realmente o impacto no custo de aquisição, principalmente. Acho que esse seria o principal tema quando a gente conversa com um diretor, enfim, diretor pedagógico, ou com um CEO, um presidente de uma instituição. A gente sente o quanto uma estratégia, né, digital hoje, ela pode reduzir o custo de aquisição, né, e trazer uma receita cada vez mais previsível, né, e burlar um pouco, né, uma dificuldade que a gente vê nas instituições, que é a questão da sazonalidade. É isso, Pedro? É exatamente isso. E acho que quando a gente fala de marketing digital, acho que é inevitável, principalmente para instituições de ensino, que ainda fazem muito marketing offline, comparar uma coisa com a outra, né? Então, qual o grande diferencial de fazer marketing digital e não mais, quer dizer, não precisa deixar de fazer, mas complementar ao marketing que eu já faço offline, né? E acho que o grande diferencial aí é mensurabilidade, né? Você poder ter números, saber exatamente quanto custou para trazer aquele aluno especificamente, e saber qual a origem do aluno que permanece mais tempo no curso, enfim. Você tem como medir diversas coisas que você não consegue medir quando você faz um outdoor, um buzzdoor, e até otimização de verba, né? Você acaba guardando verba para o final do ano aí, para fazer buzzdoor e outdoor. Acho que todo mundo já percebeu, né, nas ruas, que pelo menos quem trabalha com educação e presta atenção nisso, percebe nas ruas no final do ano, outdoor, buzzdoor, tudo com bastante anúncio de escola. E às vezes essa verba pode ser otimizada ao longo do ano, ganhando muito tempo para convencer ou para educar esse seu público aí sobre o que a sua escola, a sua instituição de ensino faz. Uhum. Justamente, para quem está numa posição hoje de, principalmente escolas que trabalham muito, às vezes, com mantenedores ou cursos livres, trabalham com uma diretoria, né? A gente vê que existe hoje essa dificuldade de mensurar o ROI. A gente fala bastante essa palavra aqui, que é esse retorno, cara. E todo investimento em marketing hoje já é possível a mensuração desse ROI.
E óbvio, quando a gente fala de uma estratégia offline, isso dificulta um pouquinho, até porque fica muito caro essa mensuração. Então, a gente, numa estratégia de marketing digital hoje, primeiro que ela é acessível e aberta não só para grandes instituições, e também pequenas e médias instituições. Eu acho que, diria que esse é o grande diferencial hoje de se trabalhar com marketing digital, mas também a questão de comprovação e validação desse canal. Então, a gente costuma falar bastante, né, que hoje é possível você iniciar um projeto de 6 meses, 1 ano, e validar ao final desse projeto se esse canal realmente faz sentido ou não para a instituição. Você acaba brigando de igual para igual, né? Mesmo sendo pequeno, você consegue brigar de igual para igual com empresas grandes, ganhando relevância, enfim. Justamente. E nesse universo de marketing digital, existem alguns conceitos básicos, né? Então, a gente pode falar um pouquinho aqui, começando pelo famoso lead, que é o que o pessoal acho que mais escuta quando lê alguma coisa de marketing digital. O que seria esse lead? Consegue responder essa, Pedro? Para a gente começar a falar alguns conceitos que eu acho que é bacana também para aquecer e depois trazer umas estratégias mais avançadas aqui. Claro. Não, o lead é alguém que em algum momento demonstrou interesse em alguma coisa que você está oferecendo ali, né? Então, você cria aí algum material rico, algum evento ou qualquer coisa e publica isso online, né? A gente até vai falar um pouco melhor sobre isso à frente, mas o lead dependendo da sua persona, se é o aluno, se é o pai do aluno, se é a empresa, mas é a pessoa que mostrou interesse ali no que você teve a oferecer, né? Então, ele entrou para a sua base de alguma forma e você agora pode criar esse relacionamento com ele, pode trabalhar ele para que no momento certo, né, ele se torne um cliente da sua instituição de ensino. Justamente. E para trabalhar esse lead, né, primeiro você tem que gerar esse lead. Então, existem hoje o que nós chamamos de landing pages, né, que são páginas de conversão, a tradução, que você utiliza essas páginas para posicioná-las, né, você posiciona na internet, ou seja, você promove essas páginas, dando justamente alguma oferta que você comentou, né, alguma isca digital, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre produção de conteúdo e que exemplos aí de ofertas a gente poderia utilizar. Então, através dessa página hoje, onde esse lead é gerado, e aí ele cai na sua base, e hoje com uma boa estratégia de marketing digital, você consegue trabalhar o que nós chamamos de automação, né? Que é um processo de nutrição, relacionamento mesmo com esse lead. E aí o bacana é que essa automação te ajuda não só a transformar esse lead no aluno, né? Mas também te ajuda a depois reter esse aluno, né, Pedro? Que é um trabalho que, enfim, a própria W Pensar, eu acho que é um dos grandes focos de vocês, né? Com certeza. Na verdade, um dos problemas que a gente mais ajuda aí, né? Por questões de engajamento mesmo. Eu acho que o foco, palavra-chave quando se fala em retenção, e aí não só de alunos, acho que para qualquer empresa, palavra-chave em retenção de clientes é engajamento, né? Você está engajado, você está em contato sempre com esse aluno, compartilhando coisas da escola, com os pais dele, inclusive, quando a gente fala de alunos mais novos um pouco, onde o pai também é um decisor da saída desse aluno ou não, né? Ou permanência. Mas também esse relacionamento com o aluno, quando ele que é esse decisor, né? E aí você falou de landing page, eu acho que um ponto fundamental de comentar aí é a questão do que é chamado de call to action, né? Que é a chamada para a ação, né? Vamos chamar assim. Mas assim, eu acho que em qualquer ação que a escola faça, qualquer ação que o curso faça, é fundamental que tenha essa chamada para a ação, né? Então, às vezes, eu entro aqui em sites de instituição, site lindo, mas assim, legal, gostei, me interessei, quero ser um aluno, mas aonde eu clico, sabe? Então, assim, você ter essa chamada clara para ação em qualquer ação que a instituição faça. Acho que complementando o que você falou de landing page aí, porque assim, acho que vai até além, né? Tipo, a landing page ela é muito importante, mas assim, você tem que pensar no conceito de landing page em qualquer momento, que é criar esse lead que você falou aí, que é o cara mais importante, né? Para você poder fazer automação, enfim. Cara, isso é fundamental. Eu já me deparei falando com bastante gente no mercado também, e a gente sempre fala, cara, beleza, você ter também uma landing page, né, bonitona lá, investir um monte em um design que fez essa landing page para mim, só que o que adianta a gente também ter essa página se ninguém chega até ela? E aí vem esse ponto da call to action, né?
nenhuma landing page realmente faz sentido ou funciona se você não faz as pessoas chegarem até ela. E aí, nessa estratégia de promoção, diria que é uma das essências do marketing digital, né, que não basta você criar o conteúdo, mas também promover esse conteúdo. Você falou da palavra-chave aí de retenção, eu diria que a palavra-chave do marketing digital talvez seria essa promoção, né? E aí, para que você possa promover, eu acho que tem um conceito que vale a gente entrar e cavar um pouquinho mais, que é o conceito de persona, né? Então, hoje, para que você tenha uma boa estratégia de marketing digital, você tem que ter uma persona bem definida. E o que é essa persona, cara? E aí eu acho que pode falar bastante sobre isso, porque você se depara aí dia a dia também com instituições, e a gente sabe que uma instituição de ensino, dependendo do tipo da instituição, né, se é curso livre, instituição básica, superior, etc., ela tem diferentes personas também, dependendo da área de atuação dela. Enfim, existem uma série de fatores que determinam essa persona, como, por exemplo, eu tenho que, quando eu defino e eu desenho esse público-alvo, que é uma confusão, né, qual que é a diferença de público-alvo e persona? A persona, eu entro a fundo, eu entendo quem que ela é, qual que é a dor dela, eu posso entrar na questão de como ela pensa, né? Então, é algo realmente mais específico do meu público. Qual o emprego dessa pessoa, o que ela consome de conteúdo. Justamente. Não, e até tu sai da linha de só da instituição e vai para o eu dela, né? Tu começa a entender o que ela faz na internet no tempo livre dela, onde é que ela navega, o que ela busca, né? Qual que é o mindset dela em relação ao mundo em si, né? Qual que é o pensamento, a forma de pensar dela. Então, tem vários tipos, né, de persona. Poderias exemplificar um pouquinho para o pessoal alguns tipos de personas no caso de uma instituição de ensino, que são as mais comuns? Então, acho que, e aí, talvez seja um desafio também, né? Claro. Para as instituições de ensino, pela quantidade de personas que você pode ter que trabalhar, né? Uhum. Então, enfim, quando você tem um curso livre, se o curso for para jovens, que o pai é a mesma coisa de sempre, se o pai influencia, né, acho que tem um trabalho de marketing que deve ser feito, que é identificar papéis de compra, uhum. né? Então, tipo, quem é o influenciador da compra, quem é o decisor da compra, e aí usar um pouco disso também para criar as personas. E aí, no caso de escolas, né, você tem tanto o pai quanto o aluno. No caso de curso, normalmente para mais jovens, mais adultos, você tem o aluno como essa persona, mas acho que é legal você identificar bem a fundo quem é essa pessoa. E adequar, por exemplo, qual é a linha pedagógica que eu sigo aqui na escola, né? Acho que, dependendo da linha pedagógica, você pode ter uma persona diferente, né? O pai do aluno que decide colocar o filho na sua escola pode ser, enfim, uma pessoa diferente. Acho que tudo isso tem que ser mapeado na hora de definir essa persona. E é o que a gente estava conversando mais cedo, né? Fala um pouco aí sobre a questão do perfil de cliente ideal, né? Como encontrar isso dentro da sua escola e tornar isso uma persona. Justamente. Eu acho que, e aí, para mapear essa persona, e a gente estava falando sobre esse termo, né, perfil de cliente ideal, como é que eu enxergo e entendo, até porque isso vai impactar desde a minha estratégia de marketing, onde eu gero esse lead no primeiro momento, até a minha estratégia de venda e depois de retenção. Então, é super estratégico. Eu posso me embasar em histórico, por exemplo. Então, eu posso hoje entender quais são os meus alunos e achar um perfil ideal e trabalhar uma estratégia de marketing em cima disso. Inclusive, se você tiver mais informações na sua instituição, você poderia, inclusive, entender quais dos alunos que você tem hoje estão tendo uma maior taxa de adesão, né, de retenção ou não, para conseguir se embasar e definir essa persona ainda melhor. Né? Oi, desculpa. É isso para os dois lados, né? Tipo, claro. Quem é a persona que eu não quero, né? Quem foram os alunos que eu trouxe, se matricularam e nunca apareceram, sabe? Justamente. Então, vamos tirar esses aqui da lista, que é uma lista que não é interessante para a gente, e vamos entender aqui quem é o meu cliente ideal, baseado em quem já está aqui dentro, né? Perfeito. E aí, mas assim, existem algumas instituições, principalmente empresas mais novas, que não têm, né, esse histórico. E aí, uma sugestão muito em benchmarking, conhecimento de mercado,
e também no próprio conhecimento do dono ou dos diretores da instituição. A gente se depara muito com os próprios chefões aí das instituições sentando, debatendo e entendendo qual que é, né, esse perfil ideal, qual que é essa persona que vai ser trabalhada. Né? É importante usar número, né? Mas quando não tem, a gente usa a intuição. Justamente, não tem jeito. Cara, você comentou bem de um exemplo que é, por exemplo, eu posso ter aí o pai, eu posso ter o aluno. No caso de um curso livre, às vezes eu me deparo, inclusive, com uma empresa. Não necessariamente eu estou vendendo ou não para uma empresa, mas para um profissional de uma empresa. Eu tenho que levar isso em consideração, porque vender para um profissional é totalmente diferente. Eu ataco questões do dia a dia dele, dificuldades técnicas, dificuldades de habilidades, capacidades dele, né? Ou seja, dependendo dessa persona, e aí eu não preciso necessariamente ter uma persona, eu posso ter algumas personas. É muito importante que a gente tenha foco, né? E não saia desenhando milhares de personas, mas é comum que instituições tenham duas, três personas, uma para cada, talvez, produto ou uma para cada área de atuação. E aí, na verdade, é claro que em um trabalho mais avançado, você pode impactar personas diferentes com o objetivo de vender o mesmo produto, né? Na verdade, vender a mesma... Então, por exemplo, na verdade, quando a gente fala de mais de um decisor de compra, é fundamental que você faça isso, né? Então, por exemplo, se a empresa que paga para esse funcionário fazer o seu curso, né, é importante que você consiga impactar quem é que vai fazer o curso, né, o funcionário que vai fazer o curso, mas também o gestor que vai decidir se ele pode ou não fazer. Né? Eu queria fazer esse curso aqui, faz sentido ou não. Então, se o gestor já conhecer o curso, facilita bastante. Mesma coisa para pai e aluno. Enfim, sempre que você tem mais de um, se continua focado, mas criando duas pessoas diferentes para alcançar o objetivo ali. Fala aí, que eu só ia complementar que é o papel do decisor e do influenciador, que você tinha comentado, né? No caso do pai e aluno. E aí, assim, acho que depois de definida a persona, acho que a gente vai ter conteúdos diferentes para essa persona. Então, acho que o principal de definir essa persona você falou muito bem lá do tipo o que ele consome, o que ele gosta de fazer no tempo livre de internet, sabe? Isso vai ajudar naquela distribuição que é super importante de conteúdo e vai ajudar em qual é o tipo de conteúdo que eu preciso produzir para essa pessoa, né? E aí a gente vai entrar um pouco na importância de ter um blog para sua instituição de ensino, né? Enfim, o que você acha aí? Fundamental? Eu acho que hoje um blog ele não é usado só para a questão do marketing digital. Acho que no caso de uma instituição de ensino, ele pode ser usado com cunho pedagógico também, e até eu acho que um blog hoje, mais do que para outras empresas, que é fundamental para qualquer empresa, para uma instituição de ensino não tem como hoje a gente não trabalhar com um portal de conteúdo, né? Na linha de artigos, conteúdos, posts mais extensos, posts um pouquinho mais curtos, dependendo da estratégia, porque hoje o blog, ele na ótica do marketing digital, é a grande fonte de atração hoje de tráfego, que a gente chama, né? Que é realmente a tua cara na internet para pessoas que, agora usando um pouquinho do linguajar aqui técnico, de topo de funil, ou seja, para interessados que ainda não estejam nutridos o suficiente, aquele pessoal que acabou de chegar na tua instituição e está estudando sobre o tema, entendendo, né, se essa instituição faz sentido, ou seja, se realmente tem algum curso, algum produto que chame a atenção desse potencial aluno. Então, é a vitrine, cara. Eu diria que é a vitrine da empresa e é fundamental que seja muito bem trabalhado. Sim. E acho que a chance de você encontrar alguém que já esteja decidido pela compra, né, enfim, decidido qual o curso que ele vai fazer, e aí até falando de ensino superior, né, qual a faculdade que eu vou fazer, as pessoas não sabem nem isso e ajudar com isso é fundamental. Então, assim, acho que para esse relacionamento e para gerar esse interesse inicial, porque é inevitável, qualquer decisão hoje ela passa por uma pesquisa do Google antes, né? Sim. Então, vou pesquisar aqui primeiro, vou ver se o webinar aqui dessa empresa, deixa eu ver se essa empresa, né, tá falando coisas interessantes e faz sentido eu participar. Acho que qualquer coisa a gente vai pesquisar antes. E sim, essa pesquisa, ela tem que terminar na sua instituição de ensino. Justamente.
Não, e aí, cara, também nessa linha a gente está falando bastante de blog, né? Mas é muito importante que a gente trabalhe não só com blog, que hoje já não é o suficiente, né? Quando a gente para pensar em estratégia de conteúdo, mas também com vários tipos de conteúdos. Hoje a gente tem um termo que nós utilizamos no marketing digital bastante, que é o conteúdo rico, que é um conteúdo acima de um artigo, por exemplo, que seria um conteúdo um pouquinho mais elaborado, que faz um interessado, né, um visitante do teu blog, que está lendo seus artigos, se tornar um lead, né? Então, eu posso trabalhar com N formatos. A gente vê bastante e-books, vídeos, infográficos. E numa instituição de ensino, o que é muito comum, né, Pedro, é que a própria instituição já tenha vários conteúdos. Então, é ainda mais fácil, porque ela consegue pegar esses conteúdos, né, e facilmente empacotar e transformá-los em algum conteúdo rico. Então, o que nós nos deparamos aqui de instituições, por exemplo, que tem já apostilas, aulas, né, enfim, dos professores, então vários conteúdos, digamos, no offline, no mundo offline, e isso é passado para o mundo físico em formato de PDF, e-book, infográfico, etc. Não, sensacional. Às vezes é tirar um pedacinho de uma apostila ali que você torna em um e-book, e aí, enfim, a coisa começa a gerar interesse. A gente vai fazer isso aqui agora. A gente acabou de abrir uma consultoria dentro desse grupo. E a gente vai... A quantidade de conteúdo que a gente vai puxar dali para produzir, assim, conteúdo produzido para lá, mas que a gente vai usar um pouquinho enfim, para as escolas também, é incrível. E acho que um ponto, quando a gente fala de blog aí, cara, legal, fiz um blog, né? Mas o que eu vou publicar nesse blog? É muito do que você falou, as escolas, muita gente, curso então, muita gente já tem esse material. Uhum. E ali, acho que o que faz sentido, e aí é fundamental, é necessário que seja de ajuda, que seja um conteúdo de qualidade, que ajude de verdade, assim. Então, sei lá, curso livre, você tem um curso de, digamos, fotografia. Esse aluno, antes dele decidir fazer um curso, muitas vezes ele vai procurar na internet como, enfim, fazer qual câmera que eu compro, sei lá, antes de fazer um curso. Então, assim, o produtor desse conteúdo pode ser o seu curso, né? Isso para qualquer mercado, mas o produtor desse conteúdo pode ser o seu curso, né? Cara, aí vem também uma objeção, uma dificuldade que eu sinto e até um medo por parte do diretor, enfim, do pessoal dessa instituição, que às vezes, poxa, mas eu trabalho com conteúdo, né? Eu vendo um curso. Então, como é que eu vou dar curso gratuito? Mas não é isso, né? Obviamente que eu não vou dar uma aula, não vou dar um curso grátis, né, na minha estratégia de marketing digital. O que eu vou fazer é nutrir mesmo, eu vou educar esse lead até o ponto de ele ter maturidade o suficiente para tomar uma decisão. Porque hoje a internet nos trouxe isso, né, Pedro? Há 20 anos atrás, o cara que ia comprar qualquer coisa, uma televisão, um carro, ele ia até a loja e falava com o vendedor. Hoje o que ele faz? Ele sabe mais que o vendedor em 5 minutos olhando o Google. Então, realmente, assim, a velocidade da informação, ela está muito, né, muito acima do que a gente tinha no passado. Então, o próprio mercado de educação está se adaptando. Ele está começando a veicular e trabalhar com conteúdo de uma forma um pouquinho mais inteligente para nutrir e preparar esse lead, mas sem perder, obviamente, a essência e a sua venda propriamente dita, que é o seu produto. E a gente pode pensar até nos professores, né? Pensando nesse conteúdo, por exemplo, que eu dei exemplo da fotografia, mas até para a escola. O professor pode produzir conteúdo que ajude na matéria, e às vezes as escolas já têm isso, com um sistema de ensino, enfim, seja lá como for, que pode também ajudar bastante nesse ponto, né? É muito comum, inclusive, que numa instituição de ensino básica, o próprio professor é o mantenedor, o diretor ou o mantenedor, ele é professor também. Né? Sim. Então, é muito comum que ele tenha esse lado acadêmico, esse lado, enfim, didático, ele já tenha também muitos conteúdos. Então, acho que ajuda o fato de eu ter um professor e ter professores na minha instituição só tem a ajudar nesse trabalho de produção de conteúdo, né? E aí eu já vou emendar aqui, fazer o gancho para a gente fechar com alguns cases, cara. A gente estava conversando sobre alguns casos de sucesso, eu queria comentar de uma empresa de cursos livres, na verdade trabalha com concursos, né? Cursos para concursos, e
ela fez exatamente o exemplo que a gente deu ali atrás. Ela trabalhava muito com mídia paga e, enfim, ela só abordava, né, antes o pessoal que já estava pronto. Só que a gente sabe que esse pessoal é a minoria. Então, ela iniciou o trabalho de marketing digital e de inbound marketing com a Resultados Digitais com um trabalho focado em uma criação de um conteúdo rico. E aí, o que ela fez foi, na verdade, uma landing page bem simples, com conteúdo que ela já tinha, né? Falando um pouquinho sobre acompanhamento do planejamento, lá de estudo, dicas de priorização, dicas de organização, ou seja, é um conteúdo que ela domina, né? Ela tem uma série de alunos trabalhando lá, fazendo concursos, enfim. Então, ela sabe do que ela está falando aqui. Facilmente, ela criou esse conteúdo e em menos de um mês, ela gerou aí 4 mil leads, né? Ou seja, 4 mil potenciais clientes interessados, né? Nesse planejamento, que ela agora vai começar a nutrir, vai trabalhar para daqui a alguns meses, nesse ciclo de nutrição, provavelmente serão aí futuros clientes, futuros alunos dessa instituição de curso livre. Então, cara, é um trabalho super simples, um conteúdo que eles já tinham praticamente pronto, bastou uma estratégia bem definida de produção desse conteúdo e promoção dessa landing page, né? E aí conseguiram um ótimo resultado. Acho que é um case legal. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre um case que a gente tem de uma instituição em conjunto, né? Um colégio aí que é tanto nossa cliente quanto o cliente de vocês também, pro pessoal. Exatamente. E acho que esse ponto que você falou, a gente consegue combater a sazonalidade. Você está captando e nutrindo e conversando e criando relacionamento durante todo o ano. Uhum. Ele pode não só entrar a qualquer momento, no caso dos cursos um pouco mais, mas na escola, enfim, no final do ano ele já está decidido. Eu quero para aquela escola que está me ensinando sobre isso, que está ensinando, às vezes, o pai do aluno, e aí a gente fala de retenção, ensinando o pai do aluno a estar sempre, enfim, acompanhar a vida do filho, dando dicas para o pai do aluno, enfim, e por aí vai. E a gente tem esse cliente em comum aí, que, enfim, deu um pulo aí de 600 e poucos alunos para 900, quase 1.000 alunos nessa virada de ano. E é um ano em que as escolas privadas estão sofrendo evasão recorde para o povo indo para o ensino público, pais com dificuldade em casa, enfim. Acho que a evasão escolar, a perda de alunos nessa virada de ano tem sido, pelo que a gente tem conversado com as escolas aqui, tem sido um problemaço. Então, assim, conseguindo juntar a criação de conteúdo com o bom relacionamento depois que ele entra, né? Então, foi até usando vocês aí para entregar esse conteúdo, né? Fazer automação de marketing com esse conteúdo, usando nossa ferramenta de CRM para gerenciar esses contatos. Eles conseguiram no momento em que é claro que assumindo aí que o trabalho pedagógico é muito bem feito, o trabalho de gestão da escola é muito bem feito, porque isso vai fazer toda a diferença também, né? Não adianta você fazer o melhor marketing do mundo para um produto que não funciona. Assim, o trabalho pedagógico tem que ser muito bem feito, mas ele consegue crescer bastante aí num período onde as escolas estão tendo muita dificuldade para até manter a mesma quantidade de alunos que tiveram no ano passado, né? Isso eu acho que é fundamental. A gente está no momento do Brasil como um todo e no mercado de educação, infelizmente, um momento que não é nada favorável, né, economicamente e até politicamente falando, mas eu acho que é um momento que o empresário, o gestor, ele tem que sair fora da caixa, né? Os professores da instituição, enfim, tem que pensar em alguma estratégia diferente, seja na ótica de geração de novas oportunidades, novos alunos, seja na ótica de retenção. Então, realmente tem que mexer e tem que mudar o que está fazendo, porque é um momento propício para isso. Eu acho que a gente tem um baita case aí, né? E, cara, então eu queria fechar aqui para abrir para perguntas, né? Eu vi que algumas pessoas já fizeram algumas perguntas, e a ideia é que a gente consiga usar esses minutinhos finais aqui para responder o pessoal. Pode ser, Pedro? Claro, claro. Eu só não consigo ler as perguntas. Beleza, eu vou ler aqui para a gente. Qual a frequência de conteúdos ou ações para manter um relacionamento efetivo com quem já é seu aluno? Tá. Perguntaram aqui qual que seria a frequência de conteúdo e ações, né, com relação a esses conteúdos, para trabalhar esse relacionamento com quem já é o seu aluno. Então, acho que essa eu posso começar a responder.
Na verdade, assim, né, não tem uma frequência ideal, não existe, digamos, um número X. Isso vai variar de acordo com o tipo da instituição e vai variar de acordo com a persona, principalmente com a persona, né? Porque dependendo da minha persona e do meu motivo daquela comunicação, e aí quando eu falo com quem já é aluno, qual que é o grande motivo? É reter ou é manter engajado em algum curso X? Isso que vai ditar qual que seria essa frequência. A gente tem um padrão, que seria um mínimo, tá? De hoje, até as empresas da base da RD que nós consideramos como ativas, né? Que estejam realmente realizando um trabalho invejável aí de marketing digital, a gente fala como uma linha de um blog post por semana. Então, eu tenho que ter essa produção, né, ativa de post no meu blog, um conteúdo rico por mês, tá? Ou seja, eu tenho que ter um conteúdo um pouquinho mais denso, seja um e-book, um vídeo, qualquer um dos formatos que a gente comentou, e uma veiculação de e-mail. Só que aí não basta também disparar e-mail para todo mundo. A grande sacada do e-mail é a segmentação. Então, uma média de talvez 1 a 2 e-mails por semana segmentados e de forma automatizada, né? Ou seja, utilizando a prática de automação de marketing. Isso é um referencial básico, mas não quer dizer que seja o padrão e a frequência ideal. Beleza? Pedro, você quer complementar? Acho que legal, assim, né, quando for mandar e-mail, acho que muitas... E aí, não, o que eu achei que, de repente, é legal às vezes, até para vender outro curso, né? Que você falou, depende do seu objetivo. Né? Sim. Às vezes tem alguém que faz um curso que você quer convencer eles a fazer um novo curso dentro da sua empresa, e aí você vai criar um fluxo diferente para isso. Acho que até paralelo a essa questão de fazer um blog post por semana e um material rico por mês. E uma coisa legal dos e-mails, que funciona muito, é você escrever um e-mail de forma super pessoal. Assim. Você pegar e escrever com o nome do gestor da escola, porque, enfim, as escolas crescem muito com a presença do gestor ali. Crescem muito com o gestor indo na porta da escola, conhecendo os pais dos alunos, que às vezes fica quase insustentável depois que a escola fica muito grande, mas o gestor, né, a imagem desse gestor é fundamental nesse trabalho de nutrição aí também. Show de bola. Bom, indo para uma próxima pergunta aqui, só perguntou qual é o melhor formato de um blog e como trabalhar nesse blog. Acho que é uma boa pergunta. Na verdade, um blog, hoje existem várias formas de você trabalhar com blog. Hoje, uma forma comum e até bem simples é utilizar alguma plataforma que a gente chama de CMS, que é uma plataforma aberta e simples de editar. Então, hoje, uma plataforma bem comum, que é do conhecimento de todos que estudam, né, marketing digital, é o WordPress, que é uma plataforma bem interessante, e que você facilmente pode escolher um tema e customizar esse tema. Então, não existe um tema perfeito, um formato perfeito, vai depender muito, de novo, da persona, do teu objetivo com esse blog, mas a minha recomendação seria você começar com uma plataforma fácil de editar, então uma plataforma como um WordPress ou outra que seja de simples, né, edição, e que você consiga facilmente ter essa dinâmica e postar o conteúdo de forma tranquila, fácil, principalmente se você tocar esse trabalho internamente, ou seja, se você tiver uma equipe, uma pessoa dedicada a isso, porque isso faz uma diferença grande no dia a dia, né? Acho que o importante é começar, né? Justamente. Assim, o famoso feito é melhor que perfeito, né? E até seguindo o que você falou antes de custo de aquisição e etc., Sim. O importante é começar e fazer isso sem gastar muito nesse começo, para validade que, enfim, vai funcionar para a sua escola também. Acho que é muito... feito é melhor que perfeito, se encaixa muito bem. Aí colocar o conteúdo online, colocar gente para consumir esse conteúdo, né? E entender também que não é um trabalho do dia para a noite, né, cara? Eu acho que ninguém gera autoridade do dia para a noite. A gente sabe bem disso, né, Pedro? Até pela própria W Pensar, que hoje já é referência no assunto, inclusive é uma empresa que vem trabalhando muito bem marketing digital, né? E a gente troca bastante ideia sobre isso. Não é do dia para a noite, cara. A gente constrói conteúdo, demora aí, né, alguns meses, pelo menos 6 meses, a 1 ano, para que você tenha, né, um bom banco de conteúdo e esteja já bem posicionado, enfim, pelo menos de forma orgânica, né, que é o que realmente faz a diferença para essa questão do CAC que a gente falou.
E dependendo do mercado, acho que quanto mais carente ele for de conteúdo, mais rápido vai funcionar para vocês, assim. Que tem pouco conteúdo disponível online sobre o seu curso, sobre o curso que você oferece, ou sobre educação para os pais dos alunos ali, enfim, como estudar junto com o seu filho, como fazer para manter a rotina de estudo do filho. Enfim, essas dicas ajudam lá na retenção, que eu até ia comentar, esqueci, mas ajudam também, né? Acho que é uma forma de fazer também. Justamente. Bom, vou perguntar aqui uma próxima, vou ver qual que é a próxima pergunta. Estratégias para divulgação de landing page. Uma pergunta foi para a gente compartilhar um pouquinho, Pedro, sobre estratégia de divulgação de landing page, tá? Até uma sugestão antes de falar disso, eu trouxe um case aqui da Up, né, que é uma das empresas clientes da RD, e a gente vai divulgar o case, né, da Up, que está inclusive no nosso site de produto, e está bem detalhado e fala um pouco do caso deles, como eles divulgaram essa landing page, tá? Agora, falando um pouquinho de divulgação de landing page, existem várias formas, né? Uma coisa é você publicar, o primeiro passo é você criar essa página. Agora, quando você vai promover, existe aí um desafio que é como você vai fazer a sua persona, que é o cara que você desenhou, né, e quebrou cabeça lá desenhando a persona ideal, chegar até essa landing page. Então, existem várias formas. Existem formas pagas, onde você investe em mídias na internet, e existem formas orgânicas, tá? E todas elas trabalham e funcionam segundo o que o Pedro comentou durante a conversa, de CTAs, né, que são as Call to Actions. Então, a gente, através dessas chamadas, a gente promove essa landing page em algum lugar na internet. É muito comum que a gente promova essa landing page, por exemplo, no blog. Então, eu posso, no meu post, ter uma chamada falando, vem até ler, se você quiser se aprofundar mais sobre esse tema, acesse o nosso e-book e tal. E aí ele cai nessa landing page. É comum que a gente utilize também as mídias sociais. Então, se a minha persona é o pai de aluno e ele frequenta o Facebook, por exemplo, eu posso estar aparecendo para ele no Facebook com uma chamada direcionando para uma landing page, né? A mesma coisa se eu trato com um público corporativo e ele utiliza o LinkedIn. E eu posso estar aparecendo no LinkedIn e ser redirecionado para aquela landing page. É muito comum a gente também usar a promoção de landing page via e-mail. Então, no próprio e-mail, eu posso ter um link, uma chamada que leva esse lead para uma landing page, né? Então, existem várias formas de promoção. Na home do meu site, e que foi o que o Pedro comentou, né? Eu posso ter um site bonito, né? Com conteúdo, mas de nada adianta se eu não tenho chamadas, né? Bem posicionadas para levar o meu visitante até a landing page, em determinados momentos. Então, na verdade, não existe uma forma de promoção, né? São várias formas que você vai adotar para que você consiga explorar ao máximo, né, os teus visitantes aí, que eles cheguem até essa página. É isso, Pedro? Acho que é exatamente isso. E aí, tanto pago quanto orgânico, acho que o importante é você divulgar isso mesmo. E aí, entrar na conversa. Uma forma legal de fazer é encontrar, às vezes você tem blogs de discussão sobre o assunto, enfim, eu tô com um exemplo do como fazer seus filhos estudarem na cabeça. Talvez esse conteúdo eu consumiria, porque é difícil fazer os meus. Legal. Mas assim, e aí a relevância do conteúdo é fundamental. Quanto melhor o seu conteúdo, maior a chance de que depois de ler, eu passe para outras pessoas que também precisem consumir esse conteúdo. E então, maior a chance de eu avançar no funil também, né? De eu depois virar um aluno. Sim, maior chance de você virar referência nesse assunto para mim. Então, se você é referência para mim em gestão de crianças, por exemplo, ou, enfim, qualquer coisa que seja o seu curso, eu vou olhar a sua instituição de ensino de maneira diferente, com certeza, né? Então, acho que é muito você falou de LinkedIn, blog, acho que é muito de blog, ler um post sobre uma coisa, falar, a gente falou sobre isso aqui de uma forma, também falou sobre isso, dá uma olhada por aqui, e em blog, em fórum de discussão, sempre, eu dei o exemplo da fotografia mais cedo, fórum de discussão de fotografia é o que mais tem, escrevemos esse post aqui sobre isso, dá uma olhada, fizemos um e-book, né, a landing page para um e-book, por exemplo,
Fizemos um infográfico aqui das últimas principais câmeras, enfim. Qualquer exemplo é muito simples de fazer, né? Tanto com a criança lá, quanto com a fotografia. Qualquer exemplo é simples. É importante que você encontre quem está falando do assunto e entre na conversa. Acho que fazer blog, cara, é entrar na conversa. É divulgar o seu blog ali, é conversar, é postar, é comentar nos outros blogs. Então, é um pouquinho mais do que só colocar o conteúdo no ar e deixar lá, né? Justamente. Bom, Pedro, tem uma pergunta para ti aqui, ó. Como engajar os teus alunos ativos com as redes sociais da escola? Então, legal. Como é que eu consigo engajar os meus alunos? Legal. Quando você falou da divulgação do conteúdo, eu ia falar de rede social. Você até comentou que, assim, acho que quanto mais você conseguir ter engajado, mais vai fazer diferença você divulgar na rede social, né? Quanto menos engajado ali, menos diferença faz. Agora, como usar a rede para engajar? Eu acho assim, que uma coisa fundamental é você usar a rede, antes de mais nada, né? Pô, mas ninguém engaja aqui, mas qual a frequência de post que você faz? Qual o tipo de conteúdo que você tem postado, sabe? Você tem postado coisas da escola com recorrência? Pô, achievement de aluno, meu aluno aqui, conquistas de aluno. Então, pô, a gente teve aprovação tal, enfim. Acho que... E coisas menores, acho que pequenas conquistas de alunos, pequenos eventos que você faça na escola, e aí não só eventos grandes, mas eventos pequenos. Hoje a gente vai ter o dia... Enfim, a gente teve uma plantação diferente para as crianças, ou no caso de curso, a gente teve uma turma se formando. Eu acho que o mais importante da rede social é recorrência, e aí a importância do blog também, tá? Tem que ter recorrência, assim, você tem que publicar com frequência. Então, o mais importante na rede social é você fazer com que o aluno queira ir lá para ver alguma coisa. Então, assim, posso colocar brincadeira? Posso, desde que esteja dentro do contexto, dentro ali do universo semântico do que você, né, do que eu estou ensinando. Eu posso colocar brincadeiras sobre isso? Também pode, porque brincadeira legal, o pessoal compartilha. Então pensa assim, qual é o conteúdo que o meu aluno gostaria de ver aqui? Qual é o aluno que ele compartilharia com os amigos dele, né? E publica isso, né? Claro que sempre usando bom senso, tomando cuidado, porque as pessoas acham que às vezes rede social pode brincar à vontade, pode fazer o que quiser, mas ainda mais quando a gente trata com alunos, não é muito bem assim. Então, assim, acho importante recorrência, escolha de conteúdo para publicar e engajamento dos alunos. Conversa com eles, sabe? Assim, responde eles. O aluno te mencionou no Twitter, você nem viu, né? Tem alguém que faça a gestão da mídia social. Isso vai fazer muita diferença, porque tem escola que quer que a mídia social funcione, mas não tem uma pessoa fazendo aquilo. E aí isso aí acaba não funcionando. Então, você mencionaram no Twitter, você não respondeu. Mencionaram no Facebook, você não respondeu. Falaram na página, você não respondeu. E aí, ó, a pessoa que fez uma vez não vai fazer de novo porque não teve resposta. E aí você vai perdendo o que você poderia manter ali. Acho que é mais ou menos isso. Cara, e também eu queria só contribuir. É bem comum que a gente tenha métricas que a gente chama de métricas de vaidade nas mídias sociais, né? Então, pessoal, tem que entender até que ponto a gente consegue realmente mensurar uma métrica válida. E hoje, a grande dificuldade da maioria das instituições que trabalham com mídia social é como elas conseguem engajar, né, esse aluno, que foi o ponto que você falou, e eu acho que esses 3 tópicos é o fundamental, de fato. Mas eu queria elevar aqui o nível e passar um pouquinho para uma outra esfera, que é a esfera da conversão. Então, quanto mais você conseguir, na mídia social, via mídia social, levar esse aluno para uma conversão, para uma landing page ou para um outro canal, porque, na verdade, a mídia social é considerada hoje um canal de veiculação, é um canal para levar o aluno para o teu site, entendeu? Então, é um canal de fato. Se você consegue trazer cada vez mais esse aluno para o seu site, você aumenta as suas métricas e você começa a entender melhor o que esse aluno está fazendo. Então, eu acho que é fundamental que você tenha, assim, uma pessoa alocada e, mais do que isso, você não trate só o trabalho da mídia social, mas todo o trabalho interligado. Você não acredite ou esqueça, né, que marketing digital é só mídia social. Você realmente entenda que marketing digital é uma série de ações que a gente vem falando aqui no bate-papo, né, Pedro?
Sim, juntar tudo isso, acho que vai fazer a grande diferença. Facilita bastante. Ainda mais, e aí, tá, depois que você começou a fazer o blog, você tem conteúdo, compartilha esse conteúdo no Facebook, para o aluno que estava no Facebook ver e vai pro blog. Olhe lá, exatamente. E aí começa a girar, né, a roda. Cara, tem uma outra pergunta, ideias de práticas de conteúdo para cursos livres. Então, vamos tentar focar um pouquinho aqui nos cursos livres agora. Que tipo de conteúdos a gente poderia fazer aí? Bom, eu acho assim, é claro que curso livre a gente está trabalhando com uma amplitude muito grande aí de segmentos, mas é como eu dei o exemplo da fotografia lá. Eu acho que você tem que dar uma pequena dose de informação do que você dá no seu curso. Ou você tem que encontrar qual é a informação necessária que essa pessoa precisa para querer cursar o seu curso, né? Cursar aquela matéria ali, né? Então, assim, se eu tenho interesse em um curso de gestão de pessoas, muitas vezes antes de eu chegar em um curso de gestão de pessoas, eu estou fazendo uma pesquisa sobre como gerenciar melhor a minha equipe. Justamente. Então, assim, qual o tipo de conteúdo que eu preciso fazer? É o tipo de conteúdo que você, enfim, tem que estar dentro do universo do que você ensina. Então, se eu estou ensinando gestão de pessoas, nada melhor do que eu fazer um e-book, tipo, como usar métricas para fazer a sua equipe chegar lá. Exemplo, enfim. Acho que tipo de material que tem a ver com o que você ensina. E muito provavelmente o seu aluno vai procurar antes de fazer um curso. Eu acho que é bem por aí. É o material ideal. E aí, dentro dessa linha e desse entendimento, né, de que não só quem é a tua persona, mas em qual estágio ela está nesse momento de compra dela, se ela está no estágio bem inicial, onde ela está investigando, entendendo ainda, até mesmo se esse é o problema dela, porque as pessoas, antes de procurar um curso, antes de procurar, no caso, um curso livre, elas primeiro têm que entender se aquele é o problema que elas têm, né? Que é uma confusão bem comum. E depois, quando elas identificam esse problema, é que, de fato, elas vão atrás, né, desses conteúdos para comprovar e aí sim avaliar qual que seria o melhor curso. E aí, dentro disso, eu acho que a gente pode trazer alguns exemplos. Por exemplo, vídeos gravados, seminários, né, muito comum, empresas de curso livre utilizar esse tipo de conteúdo, mini curso. Então, poxa, eu posso ter uma parte do meu curso, uma aula, e disponibilizar essa aula como uma aula gratuita, entendeu? Então, acho que isso faz muito sentido, é muito simples, na verdade, uma empresa de curso livre trabalhar com esse conteúdo, porque ela já tem ele pronto. Certificações simplificadas, partes de livros, né? Pegar uma parte de um livro, artigos, plano de estudo. Então, essas empresas geralmente têm planos de estudo, planilhas, resumos. Uma coisa que é bem bacana, que ajuda muito, e ajuda em alguns casos, na verdade, são testes vocacionais. Então, principalmente para quem ainda não sabe seu problema, né, que a gente comentou. Então, eu posso orientar essa pessoa com um teste vocacional, uma avaliação pessoal, para qualificá-lo ou não. Então, dependendo do resultado desse meu conteúdo, dessa avaliação, eu vejo se ela é um lead qualificado ou não, né, é um potencial cliente ou não. E aí eu posso trabalhar com apostilas, posso trabalhar com webinars. Então, isso é exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. É um conteúdo que muitas empresas de curso livre já exploram, né? Seja para leads da sua base, seja para novos contatos. Então, enfim, né? Eu expus aqui alguns exemplos, mas existe uma série, uma infinidade de exemplos aqui de conteúdos. Aí a dica aí não tenha medo de oferecer o conteúdo que você ensina. Você não está dando seu curso inteiro, você está dando uma aula grátis, sabe? E essa questão que você falou de teste, incrível. Que, voltando, mesmo exemplo, gestão de pessoas. Teste aqui seu conhecimento de gestão de pessoas. A questão de teste, dá uma gamificada na coisa, né? Torna jogo ali, que você quer testar para saber quanto você sabe. Não só isso vai te ajudar a qualificar se esse cliente realmente está precisando do seu curso ou não, mas também vai entregar muito valor para o seu cliente. Justamente, eu acho que aí realmente ganha os dois lados, né? O teu lead sai ganhando e você sai ganhando também por conhecer melhor esse cara e o momento de compra dele. Pô, esse é o melhor possível, para mim é o melhor possível. Show. Bom, é isso então, gente. Espero que tenha
Esse bate-papo tem ajudado aí o pessoal a entender um pouquinho mais de marketing digital, estratégias para instituição de ensino. E agora, né, Pedro, quem quiser continuar esse bate-papo e chamar um dos nossos consultores para uma conversa ou tirar qualquer dúvida, nós aqui mesmo embaixo nessa página de transmissão, nós temos um formuláriozinho, né? Então, sintam-se à vontade aí a converter e agendar um bate-papo, seja com a RD ou com a W Pensar. Queria agradecer aí, Pedro, pela tua atenção e até a próxima, né? Maravilha. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer participar e, enfim, falar sobre marketing, sobre venda, falar sobre aquisição de alunos é sempre um prazer. A hora que precisar, é só chamar. Faremos vários outros. Vamos embora, então. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço aí. Qualquer coisa podem falar também pessoalmente, comigo e com o Rafael. Sem dúvida. Um abraço, Pedro. Falou. Tchau, tchau.